Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu quero trazer para vocês um exemplo de filtro um pouco diferente do que a gente geralmente está acostumado a fazer, porque envolve, né, algumas combinações de fórmulas e lógica para você conseguir chegar no resultado desejado. O que é isso? É um filtro de muitos para muitos. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, eu tenho uma galeria onde eu tenho alguns carros. E esses carros, eles têm algumas características, como por exemplo, ar-condicionado, turbo, né, se o carro é novo ou não, tá? E a característica ela pode estar presente ou não. Então o carro de baixo aqui, ele tem ar-condicionado, é um novo carro, mas ele não é turbo. E aqui do lado, eu tenho o filtro, para onde eu vou selecionar, né, o checkbox aqui e ir fazendo o filtro. Então se eu quiser selecionar só o turbo, ele vai me trazer só o turbo. Eu quero os que são turbo, mas que também tem ar-condicionado, né? Se tiver qualquer uma das duas, aí ele vai filtrar. E se não tiver nenhuma, aí ele traz todos. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. E bora lá, Power Apps Raiz, hein? Beleza. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é a maneira como os dados foram estruturados para essa galeria aqui. Então eu vou aqui no Apple Start e vou mostrar, né, que foi criada uma coleção dentro do próprio aplicativo. Esse aplicativo, o objetivo dele é uma demonstração, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa Call Cars, né, que é a coleção que vai armazenar as informações sobre os carros. E a gente tem o registro, nome da coluna, valor, nome da coluna, valor e assim por diante, até a gente chegar aqui no final, onde a gente tem essa coluna chamada Features. Features são os itens aí do carro. Então, que eu falei para vocês, ar-condicionado, turbo, carro novo, né, alguns tem, outros não. E assim que a gente tá estruturado. Só que vejam só, né, que aqui eu tenho tipo uma tabela dentro da tabela, tá? Então acho que vai ficar mais fácil da gente entender se a gente for aqui, ó, em coleções. Eu vou olhar a coleção aqui. E essa última coluna eu tenho aqui, né, uma tabelinha dentro da nossa tabela. Se eu clicar aqui, aí eu vou ver que eu tenho outra tabela e abrindo aqui eu tenho o registro, tá? O nome. Então é assim que está estruturado. Esse é o primeiro ponto para você entender. E essa estrutura, ela é um pouco semelhante quando a gente está trabalhando com colunas múltipla escolha, seja no SharePoint ou no Dataverse, né? Ela tem alguns registros dentro de um único registro, é uma tabela dentro de uma tabela. Beleza, agora que você entendeu como é que estão estruturados os dados, né? O próximo passo é a gente entender como a gente vai fazer um filtro nesses dados, tá? E aí que vem a parte um pouco chatinha. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é esse rótulo aqui, ó. Presta atenção nesse rótulo. Nesse rótulo aqui, ó, eu estou utilizando concat. Se você não conhece o concat, ele vai aglomerar, aí vai pegar uma tabela, né, e vai concatenar os registros ali da tabela para formar uma string, um texto, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Então, estou concatenando aquela coluna lá, features, pegando o nome e colocando uma vírgula aqui, tá? Então, o resultado é esse aqui. Legal. Agora que você entendeu isso aqui, vamos olhar uma outra coisinha rapidamente, ó. Aqui eu tenho uma galeria na qual eu tenho esses itens, né, que podem estar no carro ou não. O ar-condicionado, o novo carro e o turbo. E aí, quando eu seleciono um item aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando isso aqui e colocando dentro de uma coleção. Então, na propriedade onCheck, eu pego e coloco, né, coleto esse item aí e coloco dentro de uma coleção. Então veja aqui, ó, eu selecionei ar-condicionado e novo carro. Então eu tenho uma coleção aqui, ó, com o Popular Filter, onde eu tenho ar-condicionado e novo carro, tá? Então esse é o mecanismo. Selecionei, eu vou colocar lá dentro da coleção, né? Desmarquei, eu vou tirar lá da coleção. E aqui eu vou conseguir, né, ter a informação sobre o filtro que eu quero fazer, beleza? Então entendemos mais uma coisa. E aí a gente vai subir mais um degrau, né, de abstração aí para entender agora como é que vai funcionar o filtro. Beleza, próximo passo, presta atenção nessa ideia aqui, ó. Eu vou selecionar o filtro ar-condicionado. E aí eu preparei um rótulo aqui em cima que ele vai falar se esse filtro, né, esse ar-condicionado tá nessa string aqui que a gente concatenou. Então aqui, ó, ar-condicionado tá na primeira, então ele deu um verdadeiro. Tá na segunda? Também ele deu um verdadeiro. Tá na terceira? Também ele deu um verdadeiro. E aí, conforme eu vou adicionando mais filtros, ele vai fazendo esse teste e vai falando, então, carro novo. Tá aqui? Ah, tá. Carro novo, então dá verdadeiro. Aqui, carro novo. Também tá, então dá verdadeiro. No último também. Agora, turbo. Ele deu no primeiro. Tá aqui, ó, turbo. No segundo, não tá. Então ele deu falso. No terceiro, também não tá. Então ele deu como falso, tá? Então essa é a primeira coisa que você
tem que entender o mecanismo. Agora vamos entender como colocar isso numa forma. Vou selecionar esse rótulo aqui e vamos entender, ó. Agora começa a ficar um pouco chatinho. Então, primeira coisa que você vai focar aqui, ó, for all. O que é o for all? A gente vai fazer uma iteração ali em cada um dos itens da collection, né, de filtro. Então, só para a gente relembrar, a gente tem uma collection aqui, ó, onde a gente vai armazenando os filtros selecionados. No caso aqui está ar-condicionado, carro novo e turbo, que é o mesmo que está selecionado aqui embaixo, ar-condicionado, carro novo e turbo. Beleza. Então, basicamente, eu estou falando, ó, para cada um daqueles filtros ali, eu quero pegar filter, né? E filter é o nome da coluna aqui, ó, se vocês repararam. Cadê? Aqui, ó. Filter é o nome da coluna, tá? Então, eu tô falando, ó, para cada um, o que é para cada um? Ah, para esse registro, para esse registro, para esse registro. Já vou adiantar, ó, para esse registro, a gente vai ver se tá lá naquela coluna da outra tabela, né? Dessa co-cars aqui, naquela coluna chamada features. Botei um F1 aqui. E a gente vai repetir esse processo para cada um, né, dos registros aqui. Vou fazer isso para a primeira, vou fazer isso para a segunda, vou fazer isso para a terceira. Por isso que a gente usa o for all, tá? Para fazer esse teste. Então, ó lá, for all. Então, para todos os registros lá dessa coleção que eu mostrei para vocês, eu quero saber se a coluna filter é o registro, porque imagina que poderia ter várias colunas ali. No caso, eu estou especificando que é a única coluna. Filter, né, o registro em questão tá dentro dessa concatenação. O que é essa concatenação? Que eu acabei de mostrar para vocês, ó. O rótulo anterior, né? E é isso que essa forma faz, é o que eu mostrei para vocês no rótulo anterior. Ela concatena as informações que a gente tem ali naquela coluna que é uma tabela dentro de uma tabela. Beleza. Então, eu vou fazendo isso e vou concatenando, né, o resultado. O filtro está dentro dessa concatenação e aí eu vou armazenando verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Esse é o teste que a gente faz para chegar nisso aqui, tá? E agora a gente vai subir mais um degrau para entender como aplicar isso no filtro. Beleza, vamos olhar agora o filtro e entender então como a gente aplica isso, ó. O filtro, vamos lá, etapa por etapa. Eu tenho o filtro, o nome da coleção, né? Até aqui tudo bem. E aí aqui começa a complicação. Na verdade, a complicação não, já expliquei, acabei de explicar todo esse pedaço aqui, ó, onde a gente faz a concatenação e aí vai retornar ali, ó, o verdadeiro ou falso, ou verdadeiro ou falso, tá? É isso que esse pedaço todo aqui faz, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. E eu só tô adicionando isso aqui, ó, true. Ou seja, eu tô perguntando, tem true nessa concatenação que a gente fez? Se tiver, aí vai dar verdadeiro. Se der verdadeiro, ele vai mostrar o registro que está sendo testado nesse filtro. E aí não tem segredo, aí acabou o nosso filtro. Aí só adiciona mais uma coisa aqui no final, porque se a gente tiver sem os filtros selecionados aqui, ou seja, todos os testes vão dar falso, e aí não vai mostrar nada, né? Então a gente adiciona mais uma coisa aí no final, que é esse teste aqui, ó, or is empty, e o nome da nossa coleção que armazena os filtros, né? Então se isso aqui dá verdadeiro, lembra assim, ó, quando a gente está falando de filtro, o filtro nada mais do que um teste lógico que vai registro por registro. Se esse teste lógico dá verdadeiro, aí ele mostra o registro. Se dá falso, ele não vai mostrar. Então, se a gente coloca aqui, ó, uma condição que vai dar verdadeira, aí ele vai mostrar o registro. É como se a gente desligasse, né, o filtro, se isso aqui der verdadeiro. E aí o resultado final é isso aqui. A gente conseguir fazer um filtro que mostra aí o que a gente precisa. No caso ele vai mostrar aqui se encontra ou não, e se encontra pelo menos uma das características selecionadas aqui no filtro. Muito bem, turma. Agora, para concluir, eu queria fazer um pequeno comentário sobre esse mecanismo aqui de filtro, né, de muitos para muitos. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo bem simplificado, no qual a gente tem 3 registros, né? O que na vida real não é muito factível. Geralmente você vai estar trabalhando com bases muito maiores que essas. E aí você vai acabar esbarrando nos problemas de agregação, os problemas de performance.
Então, o porém que a gente tem que fazer, depois de ter mostrado tudo isso, é assim, vale a pena você colocar esse filtro, tendo em mente que você pode ter aí problemas de performance e delegação se estiver trabalhando com uma base de dados grande. Será que se você estiver usando aí o Dataverse, talvez não seria melhor você ir para o Model Driven, onde você tem ali um pouco mais de robustez na hora de fazer esse tipo de operação, né? São pontos aí a se considerar. Apesar de possível, né? A gente também tem que botar na balança se vale a pena, né, em termos da delegação e da performance aí, o que a gente está fazendo, tá? E eu queria saber de vocês, né, já se depararam com uma necessidade parecida com essa? Como é que foi que vocês contornaram? Vocês sabem um jeito melhor de fazer isso aqui? Se vocês souberem, quiserem me contar, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Falou! Olá, obrigado por assistir esse vídeo e se liga nas dicas que eu vou deixar aqui para você continuar aprendendo mais sobre Power Platform. Não se esquece também de se inscrever e deixar um like. Um abraço e até a próxima.